Bom, vamos lá, queridos. Então, o nome da matéria é Fundamentos da Fé. Fundamentos da Fé. Também poderia ser chamado de fundamentalismo ou fundamento do cristianismo, né? O termo fundamentalismo me parece que soa um pouco assim desagradável na nossa geração, porque o que se entende na nossa geração é que não deve ter nada que ordene, né? Algo que seja um parâmetro. Então, assim, a gente vive de 1989 para cá, e eu vou explicar o porquê essa data. A gente vive em uma consciência coletiva mundial que não há mais absolutos. Até 1989, sim. Na sociologia, a gente usa a queda do muro de Berlim, né, na Alemanha, como sendo o marco disso. Ali muda-se, não é que automaticamente muda, mas muda-se a cosmovisão do mundo por conta de alguns acontecimentos. No Brasil, um ano anterior, em 88, a nossa Constituição, nós passamos da ditadura, né, para a democracia. Então o mundo muda em vários aspectos. Então começa-se a pensar agora, essa geração, de que não há absolutos, não há verdade. É a tua verdade, a tua verdade, a tua verdade é a minha verdade. Então as coisas começaram a ser tratadas como assim, não há parâmetro para nada. É relativo, aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta, né? E a gente vê hoje que cada vez mais isso vai se agravando no sentido que cada um faz o que bem quer da vida. Muda-se a questão do corpo, do sexo, né? Já hoje há essa discussão de que a pessoa não nasce assim, não nasce assado, esse negócio de gênero é construção social, e etc e tal. E assim, quem é a verdade? Qual é a religião da verdade? Quem está com a verdade? Quem disse que isso é verdade? Quem é o parâmetro? Quem é o aferidor da medida? Né? Então, essa loucura, e se a gente não tem parâmetro na vida, se não existe uma regra mínima na vida, onde nós vamos parar? É muito complicado, né, irmãos? Então, nós cristãos acreditamos de fato que a Bíblia Sagrada, as Escrituras, ela é a verdade. Ela não é uma verdade dentre outras verdades. A teologia liberal, inclusive, os teólogos liberais, eles vão dizer, por exemplo, que a Bíblia ela contém a palavra de Deus e ela não é a palavra de Deus. Que a gente não concorda com isso, né? Alguns liberais eles vão dizer que tem algumas coisas que são inspiradas, outras não. Não, mas nós entendemos que a Bíblia ela é 100% inspirada, ou seja, ela de fato é a vontade de Deus expressa aqui. Muitas vezes, lógico, a Bíblia ela é muito complexa porque não é um livro, são uma coleção, na nossa vontade de protestantes, uma coleção de 66 livros, né? Mais de 40 autores, aquela coisa toda, ou seja, são várias mãos que tem aqui, mas o autor é um só, que é o próprio Deus, é o Espírito Santo, usando essas pessoas. E nós entendemos que a Bíblia ela é coesa, são duas propriedades que a Bíblia tem, a gente estuda isso em bibliologia, né? Não sei se vocês já tiveram, não me lembro. Mas a questão é, duas propriedades. Quais são as propriedades da Bíblia? Inerrância e infalibilidade. Ela é infalível e ela é inerrante. Ela é infalível no sentido que todas as suas predições, todas as suas profecias, elas nunca falharam, não falham e não falharão. Porque é a própria palavra de Deus. Ela é inerrante porque ela não contém erros doutrinários. Não existe contradições de ensino na Bíblia. E isso é um milagre. Porque se você pega 40 pessoas em épocas diferentes, culturas diferentes, pessoas totalmente diferentes uma da outra, né? E elas escrevem sem se comunicarem, a grande maioria delas, sem se conhecerem, e elas escrevem a mesma coisa no sentido de coesão doutrinária, isso é um milagre. Só algo produzido por Deus é que poderia dar isso, né? Então assim, a gente tem que partir desse pressuposto. A palavra de Deus é a verdade. Ela não é uma verdade, ela é a verdade. Capítulo 14 de Evangelho, segundo escreveu João, verso de número 6, Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido, a e o, né? O caminho, a verdade, a e a vida, a, artigo definido. Se fosse um dos caminhos, uma das verdades e uma das propostas de vida, Jesus poderia falar: eu sou um caminho, uma verdade ou uma vida. Então ele definiu de fato como sendo artigo definido, único, né? Então a gente parte disso aí, meus amados, tá? Parte da questão do pressuposto. Bom, existem fundamentos. Fundamentos são o quê? Colunas, bases, onde a partir dali a gente constrói.
e tudo que a gente tentar construir fora daquilo lá, então a construção ela corre um grande risco de se desmoronar. E por que até hoje não se desmorona a palavra, né? As verdades da Bíblia, a verdade de que de fato Deus é verdadeiro e é real? Porque existe uma bases, né? Mas tem uma base principal que está em 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso 11, 12, 13, 14, 15. Não, vamos ler só o 11, que é para não fadigar vocês. Então, eu acho que é 11, se não me falha a memória, né? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Paulo disse: olha, eu como sábio arquiteto, lancei logo o fundamento, né? A pedra. E ninguém pode pôr outro fundamento ao qual já está posto, que é Jesus Cristo. É isso, né, Davizão? Está aí no texto? Isso. Né? Não sei se eu... É no 10, né? É o 10? Eu falei, é o 10, então não é o 11. É o 10 que está falando. Aí o 11 fala, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Davizão, então você quer ler na íntegra aí para a gente... 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, donará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois vós santuário de Deus e do Espírito de Deus? Tu já está entrando no 16, vamos. Até o 15 está bom. Até o 15 está bom, amém. Se deixar o Davi ler a Bíblia todinha. Então, do 10 ao 15, né, é interessante que esse trecho, esse recorte do trecho do texto de Paulo, vai nos mostrar que de fato há uma construção, há uma base, um alicerce, um fundamento que é colocado, que é o próprio Cristo. Então, o que é fundamento do cristianismo? Reside em um conjunto de regras? Não. Reside em uma pessoa. Só que essa pessoa deixou declarado na boca, na voz e através das mãos de muitos homens, escrito na Bíblia. E tudo isso deve apontar para Cristo, né? Então, na verdade, quando a gente vai lidar com o conceito filosófico, teológico sobre a verdade, reside-se em uma pessoa, que é o Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. A palavra aí, verdade, não é em contraponto em relação à mentira. Então, quando Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está falando assim: eu sou a verdade e tenho a mentira. Não é necessariamente isso. A verdade, a palavra no original, na língua grega, é aletheia. Olha o nome bonito para pôr na filha: aletheia. Aletheia. Eu conheci uma irmã, estou brincando, não, o nome dela era Aletheia. E porque quer dizer verdade, bonito, né? Então, aletheia não é só verdade, uma verdade conceitual, é uma realidade. O capítulo 8 de João, verso 32, se não me falha a memória, o Jesus ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a realidade. Poderia ser traduzido assim, não estaria errado o texto, né? Não sei nem se tem alguma versão que está diferente. Ao invés de verdade está realidade. Então, conhecereis. São três conceitos que Jesus ele trabalha, mais profundos que o ser humano pode ter contato: conhecimento, verdade e liberdade. Conhecereis a verdade e essa libertará. Então, conhecimento, verdade e liberdade são os três conceitos mais profundos na experiência humana. Só que é preciso conhecer. A partir do conhecimento, você conhecereis a verdade, né? Conhecer o que? A verdade, a realidade, um Deus real, não um Deus imaginário, como é o fruto, né, do consciente coletivo em toda a história da humanidade, que projetaram deuses, que fizeram deuses, que são obras das mãos dos homens. Lá em Ezequiel, se não me falha a memória, Deus disse: olha, os deuses que não criaram os céus e a terra vão desaparecer.
Por quê? Não é uma realidade, porque não são deuses. É um imaginário coletivo que os povos e as nações ao longo da história humana criaram. Deus não sei das quantas, Deus não sei das quantas, não existe. Só existe um Deus. Mesmo porque a palavra Deus exclui qualquer possibilidade de ter um outro semelhante, né? Deus é Deus. Não se tem um Deus e um Deus menor. Isso não pode existir. Tanto é que a Trindade, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho mais para frente depois, a Trindade não é uma ideia de hierarquia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E a gente às vezes, não, o Pai é maior, né? O Filho é menor, o Espírito Santo, não é Deus aqui em forma não, desculpa, a palavra não é forma não. Deus aqui se apresentando e se manifestando, na verdade, em três pessoas, distintas mas coiguais. Isso é muito interessante, né? E é complexo demais para a gente explicar logicamente, não cabe na lógica humana. Mas assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo. São três deuses? Não. Percebe como o negócio já não vai encaixando na nossa lógica? Porque a lógica humana é limitada. O que a gente tem para comparar com isso? Nada. Não se tem nada semelhante para a gente comparar. Eu sei que alguns tentando explicar, aí pega aí a água, por exemplo, né? Estado sólido, líquido, gasoso, pega, né, o Sol como sendo o astro maior, a luz e o calor. Não tem como a gente pegar nada nessa criação para tentar comparar com Deus. Deus é incomparável. Não há nada, por isso que ele proibiu de fazer alguma imagem a respeito dele. Porque o que teria semelhante na terra que poderia projetar Deus? Só uma coisa que ele fez, que é a sua imagem conforme a sua semelhança. Somos nós. Mas mesmo assim ainda, nós em relação a Deus, mas assim, a distância é infinita. Deus, ele é infinito. Então imagina o infinito lá para cima. Tudo que ele cria é infinitamente inferior a ele. Imagina o infinito lá para baixo. Então, olha. A distância é infinita. Isso. Essa distância aqui a gente chama de ontológica. Por quê? A distância de ser. Ser. Deus, na verdade, é um ser. Nós não somos. Nós estamos temporariamente sendo por causa do ser de Deus. Quando Moisés disse assim, Senhor, o Senhor vai me enviar lá o faraó, e ele vai perguntar, que Deus é esse aí que está te enviando a mim? E qual é o teu nome? Por que Deus não disse o nome dele? Porque quem nomeia alguém tem autoridade sobre essa pessoa. Então Deus não tem nome. Ele disse, vai e diz o faraó que eu sou. Eu sou, te enviou. Esse eu sou, lógico que tem um monte de explicação aí, mas eu sou aqui denota o ser de Deus, o autossustentável, o autoexistente, né? Aquele que se basta. Então todos nós não somos, dependemos de um ser. Deus é, nós não. Nós tivemos um princípio, teremos um fim e somos dependentes de ser sustentados por Deus. Se Deus fechar lá a torneirinha lá do oxigênio, morre todo mundo aqui. Quem é que se sustenta? Ninguém. Então, mas Deus, ele se basta, ele é autoexistente. Quando houve uma época que Deus não existisse? Não. De onde veio Deus? A gente começa a fazer essas perguntas assim, muitas vezes fizeram para nós, ou a gente faz para nós mesmos. Por quê? Porque toda a nossa experiência humana é assim. Teve o início de alguma coisa e terá o fim de alguma coisa. Mas Deus não se encaixa nessa lógica. Deus está para além da existência. Deus não existe, na verdade. Essa declaração que mexe, eu faço. Deus não existe. Tudo que existe fecha o ciclo. Tudo que existe é sustentado por algo. Tudo que existe teve um começo, teve uma época que não existia. Então Deus não existe, está para além da existência. Ele é. O Salmo 90, deixa eu ver, verso 1 e 2, né? Ou é só 1? Salmo 90. 92. Pô, é o 92, né? Aquele lá que... Não, 90, versículo 2, né? Isso, isso aí que... Você já me ouviu falar isso um bocado de vez, né, irmão? Você percebe que eu não falo nada novo, né, mano? Só entendimento, muda aqui a hora. Falando que eu ministrei esse dia também. Então, aí pronto. Sexta-feira eu falei sobre isso. Então aí, ó. Salmo 90, versículo 2 é o salmo mais antigo da Bíblia, né? Que é o salmo de Moisés, me falha a memória. E vai dizer, antes que os montes nascessem, antes que os outeiros fossem criados, de eternidade a eternidade tu és Deus. Olha aqui, ó para mim, ó para cá. Aqui, ó. Onde a sobrancelha se divide e tenta achar sua divisão. Eternidade para cá e eternidade para cá.
De eternidade a eternidade tu és Deus. Tudo que existe é a partir de um ponto, pode até ser eterno para lá, mas para cá não é. Não é? Então a gente precisa entender que nós estamos lidando com algo eu digo assim, a declaração de Deus, não ser de Deus. Porque, irmão, não se explica Deus. Isso é tão claro que é preto no branco. Não é? Não é? Literalmente, né? Isso é nome, isso é nome. Essa aí, tá vendo? De vez em quando eu apareço com uma, né, Davi? Então, Isso é nome, isso é nome, isso é nome. Então, é tão óbvio, né? Ninguém explica. Deus não é explicável. Tem uma palavra muito interessante, a gente usa mais essas coisinhas floreadas no Bachael, né, que é para impressionar. Sim. Existe a incognicidade de Deus. Não é bonita a palavra? Palavrão, né? Palavrão porque é grande, né? Incognicidade, palavrão. É uma incógnita. Lembra o que é uma incógnita? Lembra da escola? Uma interrogação, um mistério. Então Deus é mistério. Algo irreconhecível. É misterioso. Misterioso. Não é questão de enigma, é misterioso. Então Deus, na verdade, nós não sabemos quem é Deus. Nós só sabemos aquilo que Deus decidiu se revelar a nós através das Escrituras e da natureza. O mais próximo que chegamos de Deus foi olhando para Jesus, que se fez homem. Aí a gente, então é bem parecidinho com a gente nisso, só que é diferente porque nós pecamos e fomos desfigurados lá em Adão. Então Jesus é o segundo Adão, o homem espiritual. Já não é mais um homem morrente, que é o Adão, que é a nossa semelhança, é o Espírito vivificante, como diz 1 Coríntios capítulo 15, né? Então o mais próximo que a gente chegou de Deus, ou que Deus chegou de nós, foi através de Jesus. É por isso que o texto de Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, 2 e 3, eu acho interessante a gente, mesmo que eu não vou lembrar na íntegra, os 3 versículos, né? Talvez um eu lembro e 3 eu lembro, mas o 2 eu não, acho que eu não vou conseguir narrar tudo. Mas havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Esse é o verso 1. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. O verso 2 que eu não me lembro, o 3 ainda eu lembro. O 2, Davi, me ajuda aí. O 2 começa aí. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu ele dele de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso, 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, agora o 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o excelente nome do que eles. Exato. Olha que coisa interessante, irmãos. Então Jesus é a palavra final de Deus. Jesus é quem? É de fato a declaração de quem é Deus. Em Jesus reside, eu estou aqui trabalhando fundamentos da fé mesmo. Eu falei da Trindade, eu falei da verdade, da suficiência das Escrituras, agora eu estou falando da dupla natureza de Cristo. Então quem era Jesus? Quem foi Jesus? Era Deus como era e o ser humano como deveria ser. Aqui é os dois padrões, os dois paradigmas, as duas referências. Quem é Deus está em Jesus, a gente vê isso em Jesus. E quem o ser humano deveria ser? Que nós não tínhamos referência. O Adão lascou tudo, como diz tecnicamente a teologia, lascou tudo, não é? Desfigurou o negócio. Então o Adãozão lá, o Adão que eu digo casal, né? Vocês sabem já dessa história, né? Então o Adão casal, não Adão macho, quer dizer, não Adão macho apenas, Adão lá no começo era o casal, né? Então Adão macho e Adão fêmea, essa era a questão, né, teológica. Então qual era a referência de ser humano? Nós não tínhamos. Tanto é hoje, irmãos, que a gente às vezes busca em alguém uma referência. Está errado isso aí. Nós devemos buscar em Cristo, em Jesus, é a nossa referência original, Ele é original, porque todos nós somos cópia. Cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Que é uma cópia. Nós somos cópia, ninguém é original. Porque se fôssemos original, jamais poderíamos perder essa originalidade. Vocês conseguem repetir isso? Original? Original. Nunca se desoriginaliza. Se desoriginaliza. Aí, ó. Estou treinando. Então, assim, se fôssemos originais, nunca poderíamos perder essa originalidade. Né? Nunca, nós perdemos. Nós
na verdade, nós não sabemos quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. É uma pergunta da filosofia, mas também é uma pergunta existencial de cada um de nós. Agora, em Cristo, nós sabemos tudo isso, de nossa origem, de onde nós viemos, qual o propósito de vida aqui e para onde nós iremos. Em Cristo nós sabemos, está tudo resolvido. Cristo converge todas as complexidades e as crises existenciais. Em Cristo, Ele é o ser humano perfeito, o ser humano mais ser humano que já pisou nessa terra, muito mais do que Adão. Coitado do Adão, perto de Jesus não é ser humano, é um boneco de barro, né? Agora Jesus não. Tanto é que Jesus não vem da terra, Ele vem do céu. Tanto é que Jesus não tem semente humana, Ele não tem sêmen, não foi gerado pelo esperma de ninguém. Ele foi gerado, não criado. Essa é a declaração lá do concílio, né? De Nicéia, me fala a memória. Então ele não foi criado, ele foi gerado. Por quem? Pelo Espírito Santo. Então quem é essa? De onde veio a semente de Jesus? Divina. Então ele é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, nessa declaração que a igreja professa desde o ano 4, se não me falha a memória, né? 325 lá. Então essa é a questão. Então Jesus já vem aparecendo aqui como Logos de Deus, como o Verbo de Deus. Então João capítulo de número 1, Evangelho de João capítulo de número 1, verso de número 1 inclusive, né? Aqui, o Logos tu Theon, vai estar escrito lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, João capítulo 1, verso 1, no princípio aqui. Esse princípio aqui não é o mesmo princípio lá de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, não é aquele princípio criacional. Ali está Bereshit, não, no princípio, né? No princípio. É Bereshit, né? Bereshit. É isso, é Bereshit mesmo. Ali é um Bereshit, é um início, é um começo. Então ali é no princípio, no começo do que? Da criação. Então no começo da criação, ali é o começo. Aqui o começo de João não é o começo da criação, é lá na eternidade. Então arqueologos. No princípio era o Verbo. Era Jesus. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Verso 14. O Verbo, verso 14 do capítulo de João. O Verbo se fez carne e tabernaculou conosco, armou a sua tenda, habitou conosco, né? Cheio de graça e de verdade. Olha que coisa interessante. Então Jesus é a verdade, a voz de Deus, é o profeta de Deus, é a comunicação de Deus. Jesus é quem nós devemos imitar, é quem nós devemos desejar ser, igualzinho Jesus, compassivo, misericordioso, amoroso, perdoador, companheiro, né? Olha que coisa linda, irmãos. Isso aqui é, na verdade, o projeto de Deus, é recriar uma humanidade em Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17, os que estão em Cristo é nova criação. Nova criação. As coisas velhas já passaram e agora tudo vai se fazendo novo em Cristo. Então em Cristo há uma nova humanidade. Cristo é o primeiro da colheita. Cristo é o Adão agora mesmo que não vai morrer nunca, né? Cristo agora é a recriação de Deus que deu ruim lá no primeiro Adão. Lá deu ruim. Em Cristo não tem como dar ruim, porque é uma semente santa, é uma semente de vida pura, vida abundante. Lá em Adão primeiro estava sujeito à morte, tanto é que aconteceu isso. Em Cristo não há essa possibilidade. Em Adão estava lá contido nele, porque a semente é interessante, irmãos. Na semente, lá aquela sementinha minúscula, pequenininha, a árvore está lá dentro, vocês sabem, né? Tudo está lá dentro, só que está de uma forma microscópica, está tudo lá. O que a árvore só está minimizado lá, mas é a semente, está tudo lá, tudo contido lá. Então em Adão primeiro estava tudo lá, um ladrão, um assassino, um adúltero, um invejoso, um ganancioso, um vingativo, um odioso, estava tudo lá nele, tudo lá, porque a semente continha isso lá. Era possível que isso não florescesse se ele aceitasse a verdade de Deus. É possível que isso nunca fosse aparecer. Agora em Jesus não tem isso. Em Jesus não tem um ladrão. Não há uma possibilidade em Jesus de ter um ganancioso, um invejoso, um odioso, um vingativo. Em Jesus não. Ele é o santo de Deus. Ele é o homem verdadeiro.
Ele disse, o próprio Jesus disse, Satanás não tem nenhum ponto de apoio em mim. Pensei até que os apóstolos, a glória a Deus, aleluia. Os pentecostais não vieram hoje. Não veio, não. Para quem nem subiu a escada. Chegaram os pentecostais. Uma declaração dessa? Não, você é muito lindo. Jesus disse. Jesus disse: o diabo não tem nada que se apoiar em mim. Quem me convence de pecado? E olha que aqueles líderes lá havia pecado em todo mundo. E eles, o que mais sabia fazer é isso. E em Jesus, embora eles não gostassem de Jesus, mas eles não tiveram nada que falar. Inventaram, mentiram, arrumaram até uns, né? Contrataram alguns lá e tal, deram dinheiro para falar, mas Jesus não tinha quem o acusasse, nem o próprio Satanás, o acusador dos nossos irmãos, não teve que falar nada de Jesus. Irmãos, olha só. Então Jesus é, de fato, aquele que deve ser imitado, pregado, crido, seguido, e a bendita esperança da glória. Vamos ler um texto em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15? 1 Pedro 3 e 15. A aula introdutória, vocês sabem, né? Aquela saladinha e depois a gente vem coordenando tudo, né? Colocando sal. Daqui a pouco vai entrar no azeite também. Daqui a pouco coloca sal na salada, um óleozinho, né? Um vinagre, né? Uma saladinha assim, toda misturada e tal. Mas vamos lá, é prato de entrada, né, Gilmar? Pratinho de entrada da saladinha, né? Tem que ser bem, né? Coisa mais Pode tranquila. assustar, não. Não. Então, prato de entrada é salada, depois vem o mocotó, aquela coisa toda. 1 Pedro. Capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Olha só, então, responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança. Pedro, ele está falando aqui sobre uma racionalidade, sobre uma lógica que é possível ser explicada. Vocês sabem que a fé, ela pode ser explicada, né? A fé não é um negócio assim, um salto no escuro. É um salto em muita coisa desconhecida, mas na certeza que tem alguém lá embaixo, que é Deus, né? Que a gente não vai se pode achar lá embaixo, né? Porque o Evangelho, de fato, ou essa lógica de Deus, nos mostra até onde nós podemos enxergar, porque tem coisas que a gente não pode enxergar, não tem como, só na eternidade será esclarecido. 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 13, será? 1 Coríntios 13 vai dizer, o capítulo é 13, só não lembro o versículo exatamente, vai dizer que nós vemos por espelho em enigma, é o 12, né? 13 e 12, capítulo 13, 1 Coríntios, verso 12. Agora, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas não conhecerei, como também sou conhecido. Então, olha só que coisa interessante. Lógico que o Paulo está falando aqui sobre o amor. Quando Paulo fala sobre o amor, Paulo está falando sobre o próprio Deus, porque Deus é amor, né? Não é que ele contém. E aí essa é a declaração que a gente tem de Deus, a única clara que a gente tem de Deus é essa, na Bíblia toda. Quem Deus é? Amor. E tudo o resto a respeito de Deus é um mistério. A gente sabe por aproximação, por assimilação. Então a gente assemelha. A gente sabe o que é mais ou menos uma paciência, a gente sabe mais ou menos o que é uma bondade, a gente sabe mais ou menos o que é uma alegria, a gente sabe mais ou menos o que é um autocontrole, a gente sabe mais ou menos o que é uma paz. Então isso a gente vai comparando em relação a Deus. Mas assim, é tudo muito nuviado, muito embaçado, é muito assim, a gente vê mais ou menos. Então essas coisas a gente não sabe, na verdade. A gente só sabe uma coisa a respeito de Deus, ele é amor. Amou tanto a humanidade que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então nós sabemos que Deus é amor. Sabemos o que é o amor? Não. Nós não sabemos o que é o amor. A gente conhece imitações do amor, por meio dessas coisas, generosidade, compaixão, misericórdia. Essas coisas, elas são semelhantes ao amor. E quando a gente fala assim, eu amo, não amo. Para nós, para que a gente amasse de verdade, nós teríamos que ser Deus. Por quê? Porque o amor precisa amar quando ele conhece exatamente quem ele é, nós não sabemos exatamente quem nós somos. Nós temos esse conflito. Nós não sabemos exatamente o que o outro é e nem exatamente ainda o que ele pode vir a ser.
Deus sabe tudo isso, e mesmo sabendo tudo isso nos ama. Aí é amor? Aí é amor, né? Verdadeiro. Sim, porque só existe um amor. E tudo o resto são limitações. Romanos capítulo de número 5 diz assim: alguém talvez poderia morrer por um amigo. Bem, poderia morrer por um amigo, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda inimigos, Ele morre. Aí é amor. 5:10, porque 5:10. se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, quando já reconciliados, seremos salvos para sempre. Ah, tá, aí já é que Quando inimigo fomos reconciliados, Deus não levou em conta nossas vidas erradas, Deus não levou em conta nada do que a gente fez de errado, das nossas transgressões, não levou em conta nada. Nessa situação ainda, Deus nos reconciliou com Ele. O verdadeiro amor é unilateral, irmãos. O verdadeiro amor é unilateral. Nós não conseguimos amar unilateralmente. Nós não conseguimos amar sem uma reciprocidade. O ser humano não faz isso. Para a gente amar, é preciso que tenha uma devolutiva de lá, semelhante. Pode não ser do mesmo grau, mas semelhante. Se não tiver nenhuma, a gente deixa de amar. Por quê? Porque não é amor. Interesse, relação, egoísmo puro, interesse. Se não me favorece, só me desfavorece, eu não quero. Não é assim nossas relações? Todas as nossas relações, todas, paterno, matrimonial, empresarial, tudo que vocês imaginarem. Ninguém aguenta por muito tempo. Só sacrificar. A gente fala que é incondicional, mas nós acabamos colocando condições, né? Não é, o nosso não é. A gente não fica, ó, se você fizer isso, você vai ter isso. Não é. Nossos relacionamentos são de interesses egoístas. Alguns conseguem se aproximar um pouco mais, mas não tem como. Só Deus ama, nós não amamos. Só Deus ama, porque o amor é unilateral, e só Deus tem condição de fazer isso, né? E é interessante então que a gente percebe que o fundamento, então, o que existe, já que a gente está em para não fadigar vocês e ir para outra página da Bíblia, vamos ler aqui mesmo, no mesmo capítulo, um versículozinho para frente, inclusive, que é para não fadigar, né? Não posso assim fazer com que vocês se cansem ficando lendo Bíblia, né? Folheando para lá, para cá, um negócio. Que isso, né? Verso 13, capítulo 13, verso 13. Anotem aí se quiserem, porque eu acho interessante guardar na memória. E aí você sabe que memória muitas vezes não guarda, mas a memória que eu digo papel, né? Papel. Aí é uma memóriazinha que, olha, ajuda muito. Se você não perder aí em algum lugar, ela não se perde não. Se vai consultar, ela está lá. Nós chamamos aqui de as 3 verdades teologais. As 3 verdades teologais. Ou seja, o tripé que sustenta a verdade bíblica ou o cristianismo. A gente está falando de fundamentos. Então aqui há um tripé. O que é então esse tripé? É o que sustenta o cristianismo. E aqui vai estar escrito então: agora pois permanecem a fé. Isso aqui é um fundamento, um pezinho do tripé, uma perninha do tripé. Fé, esperança é outra perninha, e amor, que aqui está como caridade. Essas 3, né? Então permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas 3. Mas a maior dessas é o amor. Por quê? Em relação a Deus. Deus não precisa ter esperança, Deus não tem fé, mas Deus é amor. Agora nós nos apoiamos nessas 3 virtudes teologais. Não sei se eu falei outra palavra, mas são virtudes teologais. É o tripé do cristianismo, é o fundamento: fé, esperança e amor. Virtudes teologais, ou seja, são 3 verdades da teologia a respeito de Deus. 3 verdades a respeito de Deus, 3 virtudes a respeito da verdade de Deus. Eu vou falando uma hora, eu consigo fazer a frase que eu quero. 3 virtudes que são a verdade de Deus, que são apoiadas à verdade de Deus. Fé, Hebreus capítulo de número 11, verso 6. Lembra? Aliás, Hebreus capítulo 11 todo vai falar sobre isso, né? Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos está no plural, os mundos, tudo foi criado. Olha só, entendemos que tudo foi criado pela fé. Aliás, nós entendemos pela fé que todos os mundos foram criados.
Pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Verso 2, eu pulei aqui. Então, verso 1, a fé é o firme fundamento, as coisas se esperam, para as coisas que não se veem. Verso 2, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Verso 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Aí eu vou pular lá para o 6, né? É necessário que aquele que se aproxime de Deus tenha fé, creia que Ele existe e que Ele é pagador, recompensador daqueles que o buscam. Então é necessário fé. A fé é fundamental. A fé não salva, mas a fé é um fundamento, né? Um fundamento da salvação. Porque o que salva é o que, irmãos? Vocês lembram do texto? Sois salvos pela graça. A graça que salva. Por meio da fé. Efésios 2 e 8. Efésios 2 e 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé viabiliza. A fé é o canal, é o viaduto, é a ponte, é o caminho, né? Então, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a fé é um fundamento, a esperança é outro fundamento. Se a gente tira a esperança da vida por vir, do futuro, se a gente tira a doutrina fundamental, que é pouco pregada, que é a ressurreição, é muito raro a gente ouvir alguém pregando sobre a ressurreição como uma doutrina, mas é uma doutrina bíblica, é um fundamento. Paulo escreve quase um capítulo todo, um capítulo todo a respeito da ressurreição, que é 1 Coríntios 15. Ele diz assim: bom, se Jesus não ressuscitou, então é tudo em vão esse negócio aqui. É vã a nossa fé, isso aqui não vale de nada. Se Jesus não ressuscitou, vamos pegar nossas malas e ir embora, né? Então, a ressurreição, a esperança da ressurreição, se Ele ressuscitou, então a nossa fé, ela de fato tem um fundamento. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis do que todos os homens. Estou citando tudo, 1 Coríntios 15. Então a esperança, irmãos, quem não tem esperança na vida, ele é um derrotado, é um frustrado, é triste. Vê uma pessoa sem esperança, não é? Não acredita mais em nada. Você está ainda na fé da esperança. A esperança, claro. Olha que coisa interessante. Quem não vive na esperança, vive na teologia do deixa a vida me levar, vida me levar eu. Não é? Então, esse negócio assim, não, irmãos, a esperança é a convicção que nós temos que lá na frente tem, na verdade, um porto seguro. Existe um horizonte na nossa frente. Embora às vezes está embaçado e a gente, cadê esse horizonte? Né? Mas existe uma convicção. Então, assim, na verdade, o Evangelho é convicção. Convicção remete a entendimento, a razão, e não a sentimentos. Porque o sentimento nos trai. O sentimento é enganoso, o coração do homem não é confiável. O Evangelho tem muito mais dificuldade de alcançar sentimentos, de redimir sentimentos. Sentimentos não são redimidos, irmãos. Não é do salvo, do homem cheio, a mulher cheia do Espírito Santo, os sentimentos não são redimidos. O que é redimido é o pensamento, não é? Aqui que a gente é alcançado, que é a chamada metanoia, a conversão, a expansão da mente, né? A mudança de categorias de pensamento. Então aqui sim, o Evangelho transforma, aqui traz um impacto tão grande que diz que o negócio aqui mudou e teve outra mente que veio, que é a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, se não me falha a memória, me ajude aí no texto. Nós temos a mente de Cristo. Então a nossa mente foi mudada. Nós recebemos um novo cérebro celestial. 2,16, é isso aí. Nós temos a mente de Cristo. Olha só, nós recebemos neurônios do céu. A massa cinzenta agora já não é tão cinzenta. Você dá uma variada. Deu uma variada boa, né, mano? Então, Isso eu lembrei. Lógico, é triste, mas é real. Né? Quando meu filho estava muito em crise mesmo, dessa vez da outra, que ele ficou muito em crise. Sim. Aí agarrava ele e falava: pensa, você tem a mente de Cristo e o coração do Espírito Santo. É a única coisa que eu conseguia falar para ele. Mas a questão... A mente de Cristo, eu falava: você tem a mente de Cristo. A mente, ela é alcançada pelo Evangelho. Agora, os sentimentos, irmãos, é por isso que os sentimentos não podem reger a nossa vida. Não podem. Quando eles querem reger a nossa vida, precisa ser subjugado, né? Isso é um desafio monstro que a gente tem, brutal. Um desafio enorme. Isso é muito difícil, muito complicado. Então, assim, a gente percebe que existe a esperança. E a esperança é uma pessoa. Ela é a bendita esperança da glória, Jesus Cristo. Nós esperamos nele.
né? Nós acreditamos em Cristo. Então, fé, esperança e amor. Tá na ordem, né? Sim. Fé, Esperança, exato. ter Pra ter esperança. esperança. Não tem como ter esperança sem fé. Sim. E na esperança é onde a gente de fato vive através e por meio e por causa desse amor. Esse amor é o que sustenta. Eu não tinha percebido isso. A ordem, né? A ordem, né? Tá na ordem. Eu tinha uma professora de matemática, Gilmar, ela dizia assim, que a ordem dos tratores altera o viaduto. Né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Não altero. Não altera o produto, né? Mas não, a ordem dos tratores altera o viaduto, na construção, né? Na construção. A ordem é importante, é sério, brincadeiras à parte, a ordem é importante. Muitas vezes, de fato, se a gente muda a ordem do texto bíblico ou das declarações, não dá liga, né? Sim. Não é um negócio que faz sentido, mas aqui sim. Então, primeiro, fé, que não tem como se aproximar de Deus de outra forma, é por fé. A fé nos fala o que é a respeito de Deus. Ele é real, invisível, mas é real, que vai dizer Paulo, né, em uma das suas cartas, lá que eu não lembro exatamente. Ele, Filipenses, não é isso? Tessalonicenses? Rapaz, vamos lá, que aqui a gente gosta desse negócio, né, de falar e descobrir onde está, né? Pelo menos é o que vocês esperam de mim, né? Que toda vez que eu falo alguma coisa, eu não está escrito, né? Eu acho que é aquele Deus invisível, mais real. Lembra do Indarcos, do Assembleano, da Bleia? Invisível. É isso, mas é ele. Mas sabe 600 O que? Da harpa? o Gilmar sabe Sabe. Nossa, da arma. Isso aí isso é levita, anda 50 centímetros para cima do solo. Filipenses, amado. Eu só conheço ele mais bonito da arma, só. Eu acho que é Filipenses, vamos lá. E aqui assim, ao vivo, ó. O professor mostra que não sabe mesmo das coisas e vai aqui caçando alguma coisa. Ô Jesus amado, vamos ver se eu acho. Se eu não achar, não tem problema não, no intervalo aí eu passo para vocês aí com mais calma, né? Mas o fato é esse, que Deus, embora não é visto e nunca foi visto por ninguém, mas Ele é real. É aquela história que eu falei para vocês. A verdade não é a questão de verdade e mentira, e sim daquilo que é e aquilo que não é. Ou seja, realidade e ilusão. E Deus não é ilusão, mas todos os deuses e todas as propostas são ilusórias, miragem, né? Algo mesmo que de fato não é concreto, não existe no imaginário humano sim. Bom, irmãos, eu acho que eu não vou conseguir achar aqui, para a gente não perder tempo, vai sentindo assim, ó, 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, a gente vai sentindo que vai chegando, entendeu? Vai sentindo, a gente está chegando, se aproximando. Isso, 1 Timóteo 1, 17, é muito interessante o texto aqui, vale a pena, por isso que eu queria achá-lo aqui, ainda bem que achei. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre, ponto, amém. Vocês sabem que o amém, essa expressão hebraica, ela quer dizer verdade, né? É o Deus do amém, veja essa expressão, é o Deus da verdade, né? Então é o Deus do amém, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele é o Deus do amém, Deus da verdade. Quando a gente declara assim, amém, meu irmão, a gente está falando, é verdade, meu irmão, confirme, está firme, essa é a ideia do amém hebraico, né? Assim seja. Assim seja, exatamente, também é isso aí colocado como sendo possíveis traduções da palavra amém, mas amém é a verdade. Inclusive, eu acho que tem um texto aqui em João, Evangelho de João, falando a verdade, né? Onde Jesus ele diz mesmo isso aí, sobre o amém, aqui mesmo, ó, no capítulo